Todo aquele que nasce de novo, né, que ele recebe a vida de Deus dentro de si. O Senhor Jesus disse lá em Marcos 16, aquele que crê e for batizado. Pastor, então quer dizer que só é salvo, né, será salvo quem é batizado? Não, porque o texto continua dizendo, mas quem não crê será condenado. Mas a evidência é o batismo. E nessa manhã o Brian vai declarar publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Amém? Sentado como você está, estenda suas mãos aqui. Vamos abençoar a vida desse jovem adolescente. Pai, nós te agradecemos pela vida do Brian. Senhor, nessa manhã, como igreja, Pai, nós vamos celebrar o novo nascimento do seu filho. E através dessa confissão pública, ele vai descer as águas. Ó Deus, ele vai ser incluído na morte e incluído na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, Brian. Pode ficar aqui. Está quente a água. Tem que profetizar. Aleluia. Chega um pouquinho para cá, por favor. Isso, aí. Brian, você declara publicamente que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Aleluia. Pai, eu te agradeço pela vida do Brian, Senhor, por essa decisão desde a sua infância. Eu o abençoo nessa manhã. Pai, eu declaro, ó Deus, que o Brian vai cumprir o propósito, ó Deus, do Senhor para a sua vida, desde a sua juventude, adolescência. Ele será conhecido, ó Pai, como homem de Deus, cheio do Espírito, alguém, ó Pai, que tem uma palavra de Deus para liberar sobre a vida das pessoas. Pai, eu declaro, ó Deus, que quando o Brian chega, o local muda, a vida de Deus se manifesta, a palavra da graça é compartilhada, e como ministro do Evangelho, eu o batizo nessa manhã, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém! Aleluia! Amém! Amém, irmãos? Quantos têm fome nessa manhã pela palavra do Senhor? Há uma palavra viva da parte de Deus para compartilhar com você. Você está aqui nessa manhã não é por acaso, não foi simplesmente porque você tomou uma decisão, né? Você combinou ontem com sua família, hoje de manhã, hoje eu vou na igreja. Não, você já veio trazido pelo Espírito de Deus, porque Deus quer falar com você. Amém? Feche seus olhos, irmãos que estão nos acompanhando em casa também. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Pai, agora no momento onde vamos receber da palavra do Senhor, Pai, instrui os teus filhos, Pai, derrame, ó Deus, revelação sobre as nossas vidas, que possamos, ó Pai, compreender, sermos cheios da tua palavra, sermos alimentados, ó Deus, pela tua palavra, sermos fortalecidos, enriquecidos. Isso é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos compartilhar, está aí no seu boletim, acerca de o poder da visão profética. O que eu chamo de visão profética? É uma visão, porque, queria falar isso aqui antes para você, porque a palavra visão, por ela ser muito utilizada, né, ela se tornou às vezes desgastada. Acontece isso com palavras muito usadas. Mas o que eu quero falar a respeito de visão não é visão no sentido empresarial, né? Você tem que ter uma visão para os seus negócios. Também não é uma visão que eu quero falar, por exemplo, uma visão na política, né? Os políticos aí precisam ter uma visão para a nação, para o seu município ou estado. Não, a visão que eu quero compartilhar com você nessa manhã é a visão profética, é a visão que Deus tem para a sua vida. Nós estamos falando que nós estamos entrando nesse ano de 2021 como igreja no nosso quarto ciclo profético, né? E esse ciclo também é o ano da oportunidade, mas também, para ficar mais fácil de você entender como igreja, né, que às vezes fica um pouco confuso, é o ano do recomeço, o ano do recomeço, porque Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de ciclos. Mas a palavra recomeço, às vezes as pessoas, né, levam essa palavra para o lado negativo, né, pensam assim, tudo que tem que recomeçar é porque deu errado,
é uma disciplina de Deus. Não, não. Por exemplo, Deus em Noé, Deus recomeçou a humanidade novamente. Noé com seus filhos e as suas noras. Depois Deus levantou Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, agora tinha um homem aliançado com Deus, e Deus iria constituir uma nação através da vida de Abraão. Foi um outro recomeço. Depois essa nação foi levada cativa para o Egito, e ali Deus os libertou através da vida de Moisés, e queria constituir a sua nação em um território físico. É um recomeço. Passou-se então muitos anos, centenas de anos. Deus então, nos dias do profeta Samuel, Deus então queria agora que aquela nação se organizasse, tivesse ali um rei. Deus queria criar uma teocracia, aonde o próprio Deus iria conduzir essa nação, e Deus então levanta um rei, o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, um outro recomeço. Então a Bíblia e a palavra de Deus é cheia de ciclos, porque Deus é um Deus de ciclos. E não quero falar somente numa visão ampla, geral, em termos de recomeço para a nossa vida como igreja, mas eu quero aplicar na sua vida. É também um recomeço para você. Às vezes você está recomeçando na sua vida profissional, às vezes você está recomeçando na sua vida familiar, às vezes você está recomeçando no seu relacionamento com Deus. Muitas áreas da sua vida podem estar sendo recomeçadas por Deus. E no tempo de recomeço, o que é mais importante você ter? Visão. Uma visão clara do que Deus planejou para você. O que Deus tem para a sua vida. Porque no decorrer da palavra você vai ver que tudo é uma questão de visão. Tudo é uma questão de visão. Porque, fala assim comigo, o que eu vejo no meu coração é o que se tornará realidade na minha vida. Olha como é importante visão. Aquilo que você imagina no seu coração, aquilo que você vê no seu coração, se torna manifesto na sua vida. E o que algumas pessoas, se enganam? Às vezes as pessoas falam assim: não falei que isso ia acontecer? Mas é o contrário. Você deveria dizer assim: porque eu falei, aconteceu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Domingo passado nós ministramos acerca da equação bíblica, Creia, confesse e receba. Mas eu quero voltar um pouco antes disso, que é veja, imagine. Porque não adianta só você confessar algo que você não está vendo no seu coração. Nós acabamos de batizar o Brian aqui. O que a Bíblia diz acerca do novo nascimento? Para você nascer de novo, você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca. Não adianta só confessar se não crer com o coração. Da mesma maneira, não adianta só você falar se você não está vendo com o coração. Então, por exemplo, no casamento, a esposa olha para o marido e vê o marido como um fracassado. Meu marido não tem jeito, ele não muda, ele não dá certo no trabalho, ele me trata mal. E aí você vê isso com o coração, mas na hora de verbalizar, você fala: meu marido é homem de Deus, cheio do Espírito, é homem próspero, aonde ele chega, a coisa acontece, portas se abrem. Não funciona assim. Por quê? Não adianta só falar com a boca, é preciso as suas palavras estejam alinhadas com o seu coração. Então, para realmente ter efeito na sua vida, para realmente um milagre acontecer na sua vida, é preciso que você veja hoje. E no final da reunião nós vamos orar. Você vai impor as suas mãos sobre os seus olhos e Deus vai te dar visões daquilo que Ele quer para você, daquilo que o Senhor projetou para a sua vida nesse ano de 2021, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, com os seus filhos, o que Deus tem para você. Quantos querem ter visão da parte de Deus aqui? Amém? Vamos lá para o texto então? Projeta, por favor, 1 Samuel 3, versículo 1.
Olha o que a palavra do Senhor nos diz. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Olha que tragédia, irmãos. É muito ruim você estar vivendo um tempo como esse, em que a palavra do Senhor é rara e as visões não são frequentes. Graças a Deus, porque nós vivemos num ministério onde nós temos abundância de palavra. Terça-feira eu fui dar a primeira aula do cursão, e uma das alunas, uma irmã, ela está vindo aí de outro ministério, e ela falando: pastor, eu fui convidada para vir na igreja, e eu fico impressionada, porque eu já conhecia a Bíblia, mas a maneira como a palavra é compartilhada, e a riqueza da revelação, isso me atraiu, e eu ouço o áudio da pregação todos os dias, e às vezes lá no meu trabalho a pessoa fala, ou minha filha fala: de novo mãe, vai ouvir de novo. E ela fala, enquanto eu estou escutando, às vezes tem coisas que eu ouço ali, que eu falo: gente, eu não tinha visto que tinha sido ministrada essa frase, ou tinha sido colocado esse princípio. Por quê? Porque há riqueza de palavra no nosso meio. Um outro irmão fez um vídeo, eu até compartilhei no grupo do meu discipulado, um irmão precioso aqui da vida da igreja, e ele colocou assim uma sequência de boletins, e começou a filmar o boletim e a narrar: olha, essa palavra aqui vale 50 mil, essa aqui vale 100 mil, essa aqui vale 1 milhão, e falando lá no seu vídeo, que ele provavelmente deve ter compartilhado não somente comigo. É muita riqueza de palavra, há muita riqueza de palavra, mas olha, eu creio que Deus nesse novo tempo quer nos enriquecer também com visões. Deus também quer nos dar como igreja e como filhos dele visões, porque Deus é um Deus de visões. Deus é um Deus que fala conosco através de visões. Você vai ver que Deus manifesta através de visões físicas mesmo, pode mostrar, como ele fez com Abraão, nós vamos ver daqui a pouco, mas também pode dar visões em sonhos, coisas que Deus te mostra no seu coração, daquilo que ele vai fazer na sua vida. Enquanto eu estava preparando essa palavra durante a semana, eu fiquei pensando em visões que Deus me deu na minha vida, e uma das visões claras para mim que eu me lembrei durante essa semana, foi quando a minha esposa me ligou para falar que ela tinha feito um teste de gravidez, e estava grávida do nosso terceiro filho, que é uma filha. E aí quando ela me ligou, eu parei o carro para atender o telefone, e ela falou: olha, eu fiz o exame e eu estou grávida. Naquele momento, eu visualizei uma menina, e eu falei com ela: você vai estar grávida de menina. Deus falou comigo que ia ser uma filha, mas como é que ele falou comigo? Porque eu vi uma menina. Eu vi ali com os meus olhos naturais? Não, imediatamente meu coração projetou essa imagem. Estava me lembrando também durante a preparação da palavra, uma outra imagem que Deus me deu, quando eu estava numa reunião de pastores, e aí o pastor Aloysio fez uma menção de que nos nossos prédios de igreja, nós devemos ter também um ambiente confortável. Você não pode colocar uma cadeira desconfortável, que a pessoa vai ficar ali 2 horas sentadas. E imediatamente eu imaginei as cadeiras desse prédio. Irmãos, diante de Deus, quando nós fomos fazer os orçamentos das cadeiras, uma cadeira acessível, foi lá no estádio de São Paulo, não tinha nenhum mostruário que a gente pudesse ver, sentar, tocar. Mas na hora que o representante me mostrou as fotos, que eu bati o olho nessas cadeiras, eu falei assim: eu quero essa cadeira. Quanto certifica uma cadeira boa? Excelente. Teve um casal de pastores, são pais de irmãos aqui, eles moram em outro estado, e ela veio participar do nosso culto, e ela falou: pastor, eu falei com meu marido, você troca as nossas cadeiras, que essa cadeira aqui não dá nem vontade de ir embora. Então isso é o quê? Imagens. Deus quer falar com você através de visões também. E esse é um tempo de Deus tem compartilhado, a palavra tem sido abundante no nosso meio, mas as visões também serão abundantes.
Samuel e Eli aqui, eles apontam para dois personagens. Eli ele já estava velho, era um sacerdote ali no Velho Testamento. Eli, que já estava velho, estava um tempo sem visão e sem palavra, aponta para a lei, porque Hebreus vai dizer que a velha aliança, a aliança da lei chamada de velha, ela passou. Por quê? Porque ela ficou velha. Quando eu digo velho, irmãos, eu não estou dizendo velho no sentido de idade física, né? Às vezes você passa os anos e você se torna velho fisicamente, mas dentro de nós há um frescor do Espírito na presença de Deus. Nós somos jovens no Espírito diante de Deus. Mas o velho aponta para a velha aliança. Nesse contexto aqui, Samuel era um jovem, o jovem Samuel. O novo aponta para a nova aliança. O que Jesus falou acerca da velha e da nova aliança? Jesus falou: você não coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho vai se quebrar, não vai suportar, e o vinho novo vai escorrer, vai se perder. Da mesma maneira, Deus é o Deus da nova aliança. Nesse sentido, Eli está representando o velho, a velha aliança, a lei, e Samuel está representando a nova aliança, a aliança da graça. Mas há outra coisa interessante aqui. O velho, Eli significa Deus meu. Na cruz, o Senhor Jesus bradou lá antes de entregar o seu espírito: Deus meu, por que me desamparaste? Em algumas versões da Bíblia tem o original em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani. Por quê? Porque Eli significa Deus meu. Na velha aliança, Deus se deu a conhecer para o povo como Deus. Mas na nova aliança, o Senhor Jesus disse: eu vim manifestar o novo nome de Deus. Qual que é o novo nome de Deus que Jesus veio nos mostrar? Pai. Na cruz, Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o Senhor Jesus foi desamparado por Deus, algo que nós não conseguimos compreender. Várias vezes Jesus mencionou que Ele e o Pai eram um. Como é que eles foram, ali divididos, separados? Como é que Jesus, sendo Deus, foi desamparado na cruz? Nós não sabemos explicar isso, mas aconteceu essa cisão. Na cruz, Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que hoje você, em alta voz, disseste: meu Pai, quão abençoado sou. Você não é desamparado, jamais. A promessa do Senhor para nós é: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Mas o velho na Bíblia também, diante de Deus, ele aponta para cegueira. Eli tinha se tornado um velho sacerdote. Ele não estava enxergando mais adequadamente. Isso nos aponta para dois personagens da Bíblia também: Isaac e Jacó. A Bíblia diz que Isaac já estava velho fisicamente e ele não estava nem enxergando bem com seus olhos naturais. E então estava no momento de liberar a bênção. E Isaac tinha dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, então a bênção era para ele, mas Jacó desejava a bênção. E aí Isaac está ali na sua cama e Jacó chega e Isaac fala: quem está aí? E Jacó fala: sou eu, pai, Esaú. Aí Isaac então, com os seus ouvidos naturais, diz: a voz é de Jacó, mas ele está falando que é Esaú. Chega para perto. O que Rebeca, mãe de Jacó, tramou com Jacó? Jacó, você vai vestir uma roupa usada de Esaú, e também nós vamos matar aqui um animal, e vou colocar pele de cabra sobre você, porque Jacó era liso, mas Esaú era peludo.
E aí Isaac fala: chega para cá. E aí Isaac diz: a voz é de Esaú, mas o cheiro, não, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, porque Jacó estava vestido com roupa usada de Esaú. E aí Isaac fala: deixa eu tocar. E na hora que ele toca em Jacó, disfarçado de Esaú, ele fala: você é peludo, é o meu filho Esaú. Então ele libera a bênção. Por que Isaac foi enganado por Jacó? Porque Isaac estava lidando com as coisas de Deus naturalmente. Isaac estava lidando com as coisas de Deus usando o que ele via, o que ele ouvia, o que ele cheirava e o que ele tocava. Isaac aponta para o ministério velho. O que é o homem que está no ministério e está envelhecido no ministério? É quando ele se torna um líder ou alguém do ministério que está natural. Uma das coisas que eu oro ao Senhor é que Ele me livre da cegueira. Senhor, me livra da cegueira. Pior coisa, irmãos, é ser cego. Pior coisa é ser cego. Porque nós precisamos de ver. E Isaac não viu. Mas os anos se passaram. Jacó ficou velho. E Jacó também, velho fisicamente, perdeu a sua visão natural. Chegou a hora de abençoar os seus filhos. José então vem trazendo os seus 2 filhos consigo. José era filho de Jacó, e José tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o filho mais velho, então ele tinha que receber a bênção da primogenitura. Mas quando José vem chegando, trazendo os seus filhos para Jacó abençoar, José coloca Manassés à direita e Efraim à esquerda. O que Jacó faz? Jacó cruza os braços, de maneira que a mão direita fica sobre o mais novo, Efraim, e a mão esquerda fica sobre o mais velho, Manassés. E ele começa a abençoar. José então não gostou daquilo. José deve ter pensado: meu pai está igual ao meu avô, está velho, ficou velho, já não sabe o que está fazendo. José então pega a mão de Jacó e descruza a mão. Jacó fala: não, meu filho, eu sei que esse aqui é o mais novo. O mais velho também vai ser abençoado. O mais velho também vai ser constituída um grande povo através da vida dele. Mas o mais novo vai sobressair o mais velho. Em outras palavras, Jacó não usou visão natural. Jacó foi guiado pelo Espírito. Jacó aponta para nós também, para o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque Jacó no primeiro momento era um enganador, um usurpador, mas foi tratado por Deus durante a sua vida e se tornou um homem cheio do Espírito, que é conduzido por visões da parte de Deus. Assim tem que ser eu e você. Não seja envelhecido na presença de Deus, mas seja alguém que é novo, que tem o frescor da vida de Deus e que é conduzido não por visão natural, mas por visão espiritual que Deus dá para você. Quantos querem receber visão da parte de Deus? Então, nesse tempo, a visão era rara e a palavra também, mas a vontade de Deus, meus irmãos, é que você possa ser alguém que sempre tenha visão da parte de Deus. O diabo, para ele conseguir vantagem na sua vida, o que ele faz? Ele tira a visão de Deus para você. Porque se você não enxergar o que Deus tem para você, você fica sem rumo, A Bíblia diz que Deus também deu uma visão para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, que de Abraão ele faria uma grande multidão. Mas os anos foram passando-se os anos, e olha, o tempo do cumprimento da visão de Deus para a sua vida é um teste para você. É normal que no decorrer do tempo nós nos tornamos desanimados, mas Deus não desiste. E olha o que Deus diz para Abraão novamente:
Gênesis 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Isso aqui é interessante. Deus, quando chamou Abraão, está relatado lá em Gênesis 12, Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus chamou Abraão, naquele tempo era Abrão. Mas Abrão resolveu o quê? Levar um sobrinho com ele, chamado Ló. Ló, literalmente, significa véu. E o que o véu faz, irmãos? Tampa a visão. O véu é algo que você coloca na cabeça que tampa a sua visão. E Ló deu muito trabalho para Abraão, muito trabalho. Ló então, acompanhando Abraão era um homem abençoado, próspero, era normal que Ló também prosperasse, porque estava andando com alguém próspero, abençoado por Deus. E eles prosperaram tanto que começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque os animais, a terra ali estava escassa para tanto animal que havia. Então Abraão falou com Ló: Ló, vamos fazer o seguinte, você é meu sobrinho, não é um bom testemunho nós ficarmos brigando, os nossos pastores brigando por causa de terra. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, porque se você for para o norte, eu vou para o sul, se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe, Ló. O que Ló fez? Um homem natural, olhou e viu as campinas verdes do Jordão e falou: eu não sou bobo não, eu vou escolher o mato verdinho para criar meu rebanho. Só que ele não sabia que aquele mato verdinho que ele escolheu naturalmente dava em Sodoma e Gomorra destruição para a vida dele. E aí, é aqui que o texto diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra, que o que, meus irmãos? Vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Depois que Ló, o sobrinho, Ló, que eu disse para você que significa véu, que embaça, tampa a sua visão, foi tirado da vida de Abraão, Deus então fala com Abraão: agora olha, filho, olha, porque aquilo que você está vendo, eu vou te dar. Isso é um princípio espiritual. Aquilo que você vê é aquilo que você vai receber. Então veja o que Deus tem para você. Seja alguém guiado por visões proféticas, visões celestiais, porque a visão que procede do trono de Deus para a sua vida é só visão de vitória. Jamais Deus conduz o filho dele para caminhos de derrota. Toda visão de Deus para a sua vida é visão de prosperidade. Toda visão de Deus para a sua vida é visão de saúde, de alegria, de vida em abundância. Então, depois que Ló foi separado, Abraão estava apto para ver. Filho, não ande com pessoas que querem te cegar. Pastor, como é que a pessoa quer me cegar? Quando ela quer diminuir os sonhos de Deus para a sua vida. Você está pensando grande demais, você está sonhando grande demais. Quem é você para abrir esse negócio? Quem é você para constituir isso? Quem é você nesse ministério? Fuja de pessoas assim, incrédulas, naturais. Se cerque de pessoas que têm visões da parte de Deus, e quando você abre a boca para declarar o que Deus quer para a sua vida, Ele fala: vai nessa, porque Deus é contigo. Então, Deus mostrou para Abraão, mas o tempo se passou, e como eu disse para você, é normal você ficar desanimado. O tempo passa, a visão não se cumpre, e aí Abraão se encontrou também desanimado. Agora projeta para mim Gênesis 15. Nesse contexto aqui, Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra, de uma batalha, que o sobrinho causou, Ló. A Bíblia diz que 4 reis se levantaram contra 5 reis, e Ló estava no time perdedor.
Ló, sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Abraão, então, com 318 homens, foi lá para vencer 4 reis, e venceu. Então, depois de uma batalha, está cansado. Talvez ele tivesse preocupado, com medo de uma retaliação. Mas olha como é que Deus aparece para ele, Gênesis 15, versículo 1. Olha como é que Deus aparece para Abraão novamente. Depois destes acontecimentos, que em Gênesis 14 fala dessa batalha que Abraão ganhou, veio a palavra do Senhor a Abraão. Como é que a palavra veio, meus irmãos? Numa visão. Presta atenção, Deus fala com você também em visões. Peça visões. No final da reunião nós vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos, e nós vamos ter visões da parte de Deus. No meio de uma visão disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo. Escudo aqui não é um escudinho igual do Capitão América, não. O escudo lá do soldado era aquele escudo que tampava o corpo todo. Então, nessa visão, Abraão visualizou um escudo. E Abraão então pôde sentir: eu sou guardado por Deus, ainda que os meus inimigos sejam maiores, ainda que os meus inimigos venham, vorazmente para me derrotar, há um escudo celestial colocado sobre a minha vida. Praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum me tocará. Ainda que esse mundo esteja cheio, infestado de vírus, de pandemias, todavia há um escudo celestial da parte de Deus sobre a minha vida. É isso que Abraão viu. Mas qual que foi a resposta de Abraão para Deus? Olha lá, versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Muitas vezes acontece isso conosco. Deus nos dá uma visão, e o tempo passa, e você fala com o Senhor: Senhor, quem sou eu? Eu não tenho a mínima condição de pagar essa dívida. Olha aí meu trabalho, olha meu contra-cheque, olha a conta bancária. Senhor, quem sou eu? Eu não posso ser curado dessa enfermidade. Os médicos já disseram, só Deus. E a pessoa fala: vou fazer o plano funerário. Abraão foi questionar com Deus. Falou: Deus, não tem como. O meu destino é entregar toda a minha herança na mão do meu servo Eliezer. Mas aí o que Deus faz com Abraão? Versículo 3. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo na minha casa será o meu herdeiro. Aí no 4, olha o que o Senhor faz. A isso respondeu logo, imediatamente. Deus cortou Abraão e falou: Abraão, não. Olha o que Deus fez. Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então olha o que o Senhor fez, versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha, veja. Primeiro Deus mostrou para Abraão uma visão, vamos dizer assim, sobrenatural, de um escudo. Abraão não viu aquilo com os olhos naturais, mas ele sonhou, visualizou aquilo, um escudo. Mas agora Deus tira Abraão de dentro da tenda, tira Abraão do ambiente pesado, da incredulidade, do pessimismo, traz Abraão para fora, e com os olhos naturais Deus fala: olha Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que podes. Aqui eu acho que deu uma pausa, E Abraão ficou lá, 1, 2, 3, 4, para ver que não dava conta. Deus usou uma imagem natural para mostrar para Abraão uma visão espiritual. Assim será a tua posteridade. Todas as vezes que Abraão de noite olhasse para o céu e visse as estrelas, aquela visão ia dizer para ele: olha, veja, é assim que será a tua posteridade. Mas Deus não parou por aí. Deus então, versículo 6. Aqui o que Deus fala com Abraão? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. É preciso que você creia nas visões que Deus tem para a sua vida.
porque aquilo que você vê no seu coração é aquilo que se tornará manifesto na sua vida. Provérbios vai dizer: assim como imagina o homem no coração, assim ele é. É preciso que haja mais visões nas nossas vidas. É preciso que tenhamos visões da parte de Deus, visões proféticas. Talvez você esteja assim também, como Abraão, desanimado, limitado, olhando com os olhos naturais e pensando: não, isso não tem mais jeito, isso não tem mais solução, eu sou muito limitado. Mas assim como Deus fez com Abraão, Deus faz com você também, te chama para fora e te dá uma visão. Se você porventura está num momento como esse, desanimado, abatido, ouça a voz de Deus, do Espírito te conduzindo para fora e te dando visões que vai alargar a sua forma de ver. Porque tudo é uma questão de ver, irmãos, tudo é uma questão de ver. A própria guerra que nós enfrentamos é uma questão de ver, é um ponto de vista, tem o ponto de vista da parte de Deus. Pastor, mas eu não consigo me ver, eu não tenho uma visão de Deus nítida para a minha vida. Então vai para a palavra. Vamos ver alguns exemplos de visão de quem você é. Salmo 1, versículo 3. Olha quem você é. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Eu sou uma árvore. Não sou uma árvore que nasceu aí a ermo, abandonada. Não, eu sou uma árvore plantada com um propósito. Deus me projetou, me plantou em um local que Ele mesmo estabeleceu para mim. E Ele não me plantou no meio do deserto, no meio da sequidão. Aonde eu fui plantado? Junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Eu sou alguém que tenho frutos, eu sou frutífero, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Essa é a imagem que você tem que ter a respeito de si mesmo. Eu sou essa árvore que fui plantado no local determinado por Deus. Eu sou uma árvore que dou o fruto no tempo devido. Eu sou uma árvore que tem nas minhas raízes água em abundância, suprindo a minha vida. Eu sou uma árvore que aonde eu chego, prospera. Aonde eu coloco as minhas mãos, a bênção chega. Essa é a imagem. Salmo 128 também, uma outra imagem. Projeta, por favor. De quem você é. Salmo 128, versículo 1. Olha o que o salmista vai dizer. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você é o homem que teme ao Senhor. E olha o que você é. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás. Tem irmão que acha que é vantagem comer de ajuda de governo. Não é. O propósito de Deus para a sua vida é que você coma do trabalho das tuas mãos. Você não vai comer do trabalho das mãos do seu pai, você não vai comer do trabalho das mãos do seu sogro, nem do trabalho das mãos da sua mulher. Você vai comer do trabalho das suas mãos. Feliz serás. Tem crente que acha que o crente é destinado para tristeza. Nós viemos nesse mundo para sofrer. Não. A promessa de Deus é que você é feliz, feliz. Tem pessoas que acham que o ministro que tem a unção é aquele ministro carrancudo, né? Triste. Não. Aquele que tem a unção de Deus, Jesus, era alegre. As crianças vinham, eram atraídas por Jesus. Por que criança é atraída? Porque tem a cara alegre, feliz. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você é feliz. E tudo, e algumas coisas, irmãos, não, tudo te irá bem. Continua lá, versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Né? Aqui nós não temos muito costume de videira, né? De parreira, de uva aí, mas você pensa numa mangueira frutífera, numa goiabeira, né? Passou recente o tempo, uma jabuticabeira. Isso é o quê? Que a sua esposa é alguém que é frutífero dentro da sua casa.
os teus filhos como rebentos da oliveira. O que é a oliveira? A oliveira é aquilo que é a árvore que produz azeitona, de onde é prensado e produz o que? O azeite. O azeite na Bíblia aponta para quê? Para a unção do Espírito Santo. Os seus filhos são ungidos do Senhor. Ah, pastor, não é isso meus filhos são, não. Os meus filhos são ansiosos, os meus filhos são hiperativos, esse menino é muito custoso, muito trabalhoso. Não, não é essa a imagem que você tem que ter dos seus filhos. Porque a imagem que você tem dos seus filhos vai se tornar realidade. Então construa no coração, os meus filhos são ungidos do Senhor. Os meus filhos vão marcar a geração deles, serão conhecidos como homens e mulheres cheios do Espírito. Eles sempre têm uma palavra de Deus para compartilhar. Aonde eles chegam, eles são favorecidos na escola, a professora olha com olhos de favor, são favorecidos no ensino, tudo que é ensinado eles aprendem com facilidade. É imagem. Por isso que a imagem é que é o importante. Antes de confessar, tem uma imagem apropriada dentro de si. Qual que é a imagem que você tem do seu cônjuge? Qual que é a imagem que você tem do ambiente que você trabalha, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho? Qual que é a imagem que você tem lá das pessoas do seu convívio na vida da igreja, dos seus liderados, do seu líder de célula? Tenha uma imagem apropriada, porque aquilo que você tem como imagem vai se manifestar como realidade na sua vida. Porque olha, as suas palavras vai ser resultado das imagens. O que Jesus disse lá em Lucas 6,45? Lucas 6,45: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Por quê, irmãos? Vamos ler juntos ali? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quais as imagens estão no seu coração? Porque a palavra que vai ter poder e que vai se tornar manifesta é a palavra que está alinhada com o seu coração. Mas pastor, meu coração está muito negativo, pessimista, ansioso, com medo. Então não fala nada, fica calado. Alinha primeiro o coração. Fica calado. O que Deus fez com Abraão? Deus liberou a promessa. E Deus foi mudando a imagem no coração de Abraão. Olha para o céu, conta as estrelas. Em certa ocasião Deus falou: olha para as areias, conta ali os grãos de areia, assim vai ser a tua posteridade. No final, quando Abraão estava com 99 anos, Deus mudou o nome de Abrão. De Abrão passou a ser Abraão. Abrão é pai grande, Abraão é pai de multidões. Depois que Deus mudou a imagem do coração de Abraão, Deus mudou a confissão, porque agora Abraão ia confessar: quem é você? Eu sou pai de multidões. Sara ia chamar: pai de multidões, vem almoçar. Mas por quê? Porque a imagem no coração foi alterada. Esse é o ano do recomeço. É o ano que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida como igreja, quer fazer grandes coisas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual e ministerial. Mas antes de Deus fazer, Ele vai mudar as imagens do seu coração. Você vai ter imagens proféticas da parte de Deus, e a sua boca vai estar alinhada com o seu coração. Por quê? Porque a boca confessa aquilo que está no coração. O que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer com o nosso coração? Provérbios 4, 23. Vamos ler? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o que, irmãos? O coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o coração. Né? Isso é uma expressão muito comum, né? Irmão, guarda o coração. Principalmente quando o irmão está com o coração manchado, coração pessimista, incrédulo. Guarda o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. E daqui a pouco você vai começar a verbalizar aquilo que está no coração. Ninguém consegue esconder por muito tempo o que está no coração.
Se você quer saber o que está no coração de uma pessoa, fica calado e escuta essa pessoa falando. Porque mais cedo ou mais tarde, ela vai manifestar o coração. Porque o coração é exposto com as palavras. Com as palavras. Todo dia pela manhã, eu levanto e declaro o meu dia. Meu dia vai ser um dia de bênção, de favor. Eu vou ser surpreendido com a bondade de Deus. Eu já saio da minha casa para trabalhar com uma expectativa do que Deus vai manifestar na minha vida. E quando alguém me manda uma mensagem para conversar alguma coisa comigo e pergunta: pastor, como é que o senhor está? Eu estou ótimo. Tem que estar ótimo mesmo, porque você está com uma expectativa boa de que coisas boas vão acontecer com você. Mas se você já acorda de manhã e já projeta o seu dia com ruína, com derrota, a pessoa pergunta: como é que você está? Estou bem não. Projeta, cria imagens daquilo que Deus tem para você. E Deus só tem graça, favor e vitória para a sua vida. Quantos dizem amém? Pastor, mas esse negócio de visões, isso é só no Velho Testamento. Olha, no Velho Testamento, o profeta, ele era chamado de vidente. Sabia disso? Por que ele é chamado de vidente? Vidente é aquele que vê. Mas no Novo Testamento, Deus também tem visões para os seus filhos. Olha o que Pedro diz lá em Atos 2,17. Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, é só o cego para não ver que nós não estamos vivendo dias comuns. Essa pandemia que aconteceu, jamais aconteceu em outras épocas, na proporção e da maneira que foi conduzida. Estamos vivendo os últimos dias. E qual que é a promessa do Senhor para os últimos dias? Diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre alguma carne? Não, sobre toda a carne. Toda a carne. E qual que é a promessa dele? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você vai ter algo para compartilhar. Você vai ter algo para falar, mas primeiro ele vai te dar visões. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui 3 maneiras de Deus falar. Tudo é palavra. Profetizar é falar a palavra da parte de Deus. Visão é você ver a palavra. É palavra também. E sonho é a visão sobrenatural. É Deus falar com você a palavra em sonhos. Deus fala com você em sonhos também. Então Deus fala em sonhos, que são visões sobrenaturais. Deus fala com você vendo circunstâncias. E Deus fala com você também colocando palavras no seu espírito. Tudo é palavra. Nós estamos nos últimos dias, então é o tempo de nós crescermos. Já temos a palavra, mas precisamos avançar em visões. Agora, não me faça um José ou um Daniel na sua vida, né? Um interpretador de sonhos. Pastor, eu sonhei, o que quer dizer isso? Não sei. Se você sonhou, e se é da parte de Deus, Deus vai te falar o que significa. Deus vai te falar. O ímpio precisa de alguém para interpretar os sonhos dele. Sabia que o ímpio também tem visões da parte de Deus? A Bíblia diz que Faraó teve um sonho, uma visão. Deus contou para Faraó o que ia acontecer nos próximos 14 anos. Mas Faraó soube interpretar a visão de Deus? Não. Teve que chamar um homem de Deus cheio do Espírito para interpretar, José. Aí José interpretou o sonho. O rei da Babilônia também teve um sonho. Era um ímpio, teve um sonho da parte de Deus, uma visão da parte de Deus, mas não soube o que era. Teve que chamar um homem cheio do Espírito para interpretar, Daniel. Da mesma maneira, você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito. Se Deus te deu sonhos, Ele mesmo vai falar com você o que significa. Agora, se Ele não falou, esquece o sonho, esquece.
esquece o sonho. Mas se o sonho tem um significado, é um sonho profético, é uma visão profética de Deus para a sua vida, Ele vai falar para você o que significa, porque essa é a promessa. Nos últimos dias, diz o Senhor, nossas filhas e nossos filhos profetizarão, nossos jovens terão visões e os nossos velhos sonharão. Amém, meus irmãos? E para nós encerrarmos, tudo aquilo que você vê e que vai se manifestar na sua realidade externa, começa dentro. Antes de Deus projetar no seu mundo exterior, Deus te dá visão no seu interior. O que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5, 7? Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. A fé é o ver sobrenatural. A fé é o ver antes de acontecer. E aí, como você vê antes de acontecer, aquilo se torna realidade. Mas sabe qual que é a vantagem de ver antes? Você já desfruta do milagre antes dele concretizar. Você já se alegra antes. Deus vai liberar, Deus vai fazer. Mas não é isso que eu estou vendo com os meus olhos naturais. Sua vida está muito problemática. Você ainda não abriu nenhuma porta que vai te favorecer. Mas eu já vi da parte de Deus, eu sou favorecido. Se ainda não se manifestou, é porque a história não acabou. Porque a história só termina na hora que essa visão, que esse favor se manifesta na minha vida. Isso aconteceu com o profeta Eliseu, está relatado lá em 2 Reis, queria chamar os irmãos do louvor aqui, 2 Reis 6, do 15 ao 17. Havia uma batalha entre a nação de Israel com o rei da Síria. E o rei da Síria estava projetando armadilhas para pegar o exército de Israel. Mas na hora que ele ia pegar, o exército ficava sabendo antes. Então vamos supor, o comandante da Síria planejou lá que eles iam pegar Israel na esquina tal. Aí o exército de Israel ficava sabendo, não passava naquela esquina. E o comandante falou assim, chamou o exército, tem traidor entre nós, que está contando para o exército de Israel o que nós estamos tramando. Mas aí um general se levantou e falou assim, não, tem traidor entre nós não, tem um profeta de Deus, Eliseu, que conta tudo que o senhor está planejando no secreto, conta para o povo, para o exército de Israel. Então o que o comandante da Síria fez? Vai lá buscar o homem de Deus, vai lá acertar as contas com ele. E a Bíblia diz então que ele mandou uma tropa para pegar um homem. E aí o servo do profeta se levanta de manhã e vê lá ao redor da casa numerosa multidão, muitos soldados. Ele olha para aquilo e fala, estamos fritos, profeta. Vamos ler o texto? Olha o que acontece. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Esse é o problema de andar na visão natural, porque muitas vezes aquilo que você está vendo naturalmente não lhe é favorável. Aí o que acontece? O que eu vou fazer? Estou perdido. Estou no sal, isso aqui é insolucionável, isso é impossível de se resolver. Mas aí olha a atitude do profeta, ele respondeu, não temas. Presta atenção, se você é alguém que é guiado pelo natural, isso vai gerar medo em você, medo. Mas aquele que tem visões, que é guiado por visões espirituais, ele não tem medo. Pelo contrário, ele libera uma palavra de encorajamento. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Não temas, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Não temas, porque a palavra dele para você é: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Não temas, porque ele te disse: eu sou contigo, eu sou o teu escudo.
Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Essa é a oração que nós vamos fazer para encerrar a reunião. Senhor, abra os olhos do teu povo. O teu povo precisa ver. O Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu então orou: Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E aí, quando o jovem moço abriu os olhos e viu, ele viu carros e fogo, o exército do Deus vivo acampado ao redor dele. Mas Eliseu continua: Senhor, agora eu peço que o Senhor cegue o exército inimigo. Para um, Eliseu orou para abrir os olhos, para o outro, o Senhor orou para cegar, porque tudo é uma questão de ver. E aí o que Eliseu fez? Eliseu pegou e conduziu o exército inimigo que estava cego, porque cego é conduzido, e eles foram lá um atrás do outro, e Eliseu colocou eles no meio do exército de Israel, e venceu a batalha, porque a guerra é uma questão de ver, e é isso que Deus faz com os filhos dele. Deus abre os olhos dos filhos e cega os olhos dos inimigos, de maneira que você vê, mas o inimigo não vê. Deus abre os seus olhos para que você não tenha medo. Então, se porventura há medo em você, você precisa pedir ao Senhor para ver. Se porventura há ansiedade em você, preocupação, a sua oração tem que ser: Senhor, abra os meus olhos, eu preciso ver, porque se eu tiver uma visão profética, se eu ver aquilo que Deus tem para mim, eu não vou temer mal algum. Nós estamos com uma visão da parte de Deus, que nós vamos comprar um imóvel para a igreja se reunir. Já temos algumas propostas. Ontem nós fomos como presbitério visitar um terreno, e aí nós começamos a olhar para aquele terreno. Irmãos, é precioso demais, porque Deus mostra. Sabe o que Deus faz? Deus libera a palavra necessária para o momento. A palavra que nós estamos ministrando hoje como igreja é a palavra que nós tínhamos que ver o que Deus tem para nós. O imóvel, o crescimento, a abundância. Eu não sei aquilo que você tem vivido na sua vida. Talvez você está sufocado, olhando naturalmente para a sua realidade, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde física, para essa pandemia, para esse problema econômico, e isso tem gerado em você angústia, medo, ansiedade. Mas você está aqui nessa manhã e nos acompanhando, porque Deus vai abrir os seus olhos. Eu queria que você ficasse em pé, antes dos irmãos compartilharem os elementos da ceia. Nós vamos orar e vamos declarar que os nossos olhos serão abertos, em uma postura profética. Coloque as suas mãos sobre os seus olhos. Pai, eu oro nessa manhã pelos seus filhos. Senhor, eu declaro, ó Deus, olhos abertos para os seus filhos terem visões proféticas, para os seus filhos contemplarem aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor projetou para os seus filhos. Pai, alarga a visão, tira as escamas dos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos do jovem moço do profeta Eliseu. Abra os olhos dos seus filhos, para que eles possam contemplar que maior é o que está neles, maior é o que é por eles, do que o que é contra, do que aquilo que vem contra eles. Mostra para eles, Pai, que a vitória já está liberada,
que as portas já estão abertas e que os seus filhos irão prosperar em todos esses caminhos. Pai, mostra para os teus filhos esse ano de 2021. Projeta visões proféticas no coração dos seus filhos. O que o Senhor tem para eles nesse ano de 2021? Para a família, para a vida profissional, para a vida financeira, para a saúde física. Alarga os olhos, tira as escamas, em o nome de Jesus, amém. Vamos ministrar essa canção. Os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Você que é batizado em alguma igreja evangélica, você pode pegar os elementos e cear conosco. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz também que quando o povo estava prestes a entrar na terra da promessa, havia provavelmente um ano e 9 meses que eles tinham saído com Moisés do Egito. Deus então fala com Moisés para enviar 12 espias, para que eles possam ver antes de possuir. E a Bíblia relata então que aqueles 12 espias foram espiar a terra, foram ver e trouxeram um relatório. E eles falaram: realmente a terra é boa, mana, leite e mel. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva, que 2 homens tiveram que carregá-lo. Colocou uma madeira no ombro de um, o outro atrás, e um cacho enorme, e falaram: olha o fruto da terra, é terra boa. Mas aí 10 deles colocaram mas é terra de gigantes, mas é terra de cidades fortificadas. Olha como o mas destrói toda a visão anterior. E aí eles disseram: nós somos como gafanhotos aos olhos daqueles homens. Aqueles gigantes não contaram para eles que eles estavam olhando para eles como gafanhotos, porque eles nem conversaram com os homens da terra. E eles disseram:
e aos nossos próprios olhos somos como gafanhotos. Gafanhoto, irmão, não conquista nada. E porque eles se viam como gafanhotos, eles perderam. Toda aquela geração de 20 anos para cima, exceto Josué e Caleb, foram dizimados no deserto. Por que eles foram destruídos? Porque eles não deram conta de entrar na terra e foram mortos pelos inimigos? Não. Eles foram destruídos porque tiveram uma imagem errada. Essa semana, fazendo a leitura bíblica anual, nós estamos em Levítico. E lá em Levítico falando das leis, do que pode comer ou não. E aí eu me atentei para uma lei que Deus fala que o povo poderia comer determinados insetos. Insetos que as patas traseiras eram longas. Eles poderiam comer gafanhoto. Eles poderiam comer gafanhoto. Mas quando eles olharam e tiveram uma visão equivocada, em vez deles olharem e falar, nós vamos comê-los, assim como Caleb, 40 anos para frente, falou, como pão nós vamos devorá-los. Mas em vez deles olharem os inimigos como gafanhotos, que eles vão comer aquilo, eles se viram como gafanhotos. Eles seriam devorados pelos inimigos, seriam consumidos pela circunstância adversa. Tudo é uma questão de ver. Quem é a comida que você está vendo? O seu inimigo é que está comendo você, tirando as suas energias, te devorando, te consumindo? Ou você é que consome os seus inimigos? Ou as circunstâncias adversas, em vez de sugarem as suas energias, pelo contrário, você é energizado por elas. Porque quanto maior a dificuldade, mais fé você tem para enfrentá-las. E você declara, Deus tem algo grande para mim. Porque se a oposição é grande, é porque a vitória é maior ainda. Se a resistência tem sido grande, se está sendo muito difícil, é porque a vitória é maior ainda. As circunstâncias adversas não sugam a sua energia, porque você não é devorado por elas. Mas as circunstâncias adversas ativam a sua fé, te energizam, te dão ainda mais ousadia e intrepidez da parte de Deus. O que é a ceia? A ceia é ver. É um ver natural que tem uma projeção espiritual na sua vida. Por que é importante participarmos da ceia? Porque aqui você está vendo. Você está vendo um pão, você está vendo um vinho. Mas isso não é simplesmente um pão de padaria. Nesse momento, o que você está vendo é o corpo de Cristo e é o sangue de Cristo. E o que é que você vê no corpo de Cristo? Eu vejo que Ele se fez maldição no meu lugar, para que eu fosse abençoado em todas as coisas. Eu vejo no corpo de Cristo que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, de maneira que eu não ficarei doente. Eu tenho saúde no meu corpo físico. O que você vê nesse cálice? Você vê simplesmente um vinho, um suco de uva? Ou você vê o sangue? Por esse sangue eu fui justificado. Por esse sangue eu vejo que a minha dívida foi paga. Por esse sangue eu vejo que não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Por esse sangue eu vejo que o diabo está debaixo dos meus pés. Eu vejo que por esse sangue toda seta condenatória, acusatória sobre a minha vida, eu piso sobre ele. Eu vejo que por esse sangue eu fui perdoado, redimido, justificado. Eu vejo que este sangue eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Erga o seu pão e o seu cálice.
Pai, nós consagramos esse pão e esse cálice ao Senhor nessa manhã. E o que nós vemos nessa manhã não é simplesmente um pão e um vinho. O que nós vemos é a obra consumada do Calvário. O que nós contemplamos com os nossos olhos espirituais é o sacrifício pleno, perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ao comermos desse pão, comemos vida, saúde. Ao bebermos desse cálice, bebemos o perdão, a justificação. Somos cobertos, lavados, purificados por esse sangue. Em o nome de Jesus, amém. Antes de você comer o pão e beber do cálice, faça uma confissão aí no seu lugar. Eu não sei o que tem se levantado contra você, quais têm sido as projeções do inimigo no seu coração, mas declare que ao comer do pão e do cálice, assim como os discípulos no caminho de Emaús, você vai ter os seus olhos abertos, e o que você vai ver não é o problema, o que você vai ver não é a dificuldade, o que você vai ver é o Senhor, é o Senhor. Sobre os nossos corações, vem Senhor, vem Senhor, sobre toda a terra estende tua glória. Ora vem Senhor Jesus, sobre os nossos corações. Sobre todas as nações, vem Senhor, sobre toda a terra estende tua glória. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Quantos foram fortalecidos em fé aqui nessa manhã? Quero declarar sobre a sua vida. Se você for como eu, que dorme domingo à tarde, o Senhor vai te dar sonhos ainda no dia de hoje. Se não dormir, só for à noite também o Senhor vai fazer com que você sonhe e vai te dar a projeção nesses sonhos e nessas visões, aquilo que Ele tem para você no próximo ano, nesse ano de 2021, nos próximos dias e nas próximas semanas.